Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, iniciando a segunda-feira com um sorriso de orelha a orelha após a estreia com o pé direito do Vasco no Brasileirão. O melhor está por vir? Bom, vamos torcer para que sim, né? Mas para isso é preciso, pezinho no chão e muito trabalho. E vamos que vamos trazer o melhor do noticiário do Vasco da Gama para todos os nossos telespectadores. Já deixa aí a sua curtida nesse vídeo, compartilhe, mostre que você gosta do meu trabalho e, se puder, inscreva-se e vire um membro oficial. Tamo juntos nessa! Bom, nesse boletim de hoje eu vou destacar os desdobramentos do triunfo do Vasco no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro e trazer mais detalhes de Hugo Moura, novo reforço que em breve será anunciado pelo Vasco. Inicialmente, vamos repercutir então a vitória cruzmaltina na tarde de ontem, vitória essa que trouxe uma moral renovada, uma energia não só entre os torcedores, como dentro do grupo. Há uma confiança interna de que essa vitória pode alavancar aí, ajudar a pavimentar o caminho do time na Série A. Óbvio que no clube o entendimento é de que esse time precisa de novas chegadas, mas a garra e a organização demonstradas pelos jogadores são uma segurança que isso pode ajudar no primeiro momento, né, a amenizar as carências do elenco. Aliado a isso está a figura do Ramon Dias. Ramon está convicto, após esse resultado, que o esquema que adotou com 3 volantes seja o mais propício para trabalhar na atual conjuntura, por conta dos jogadores que tem em mãos. Ontem o treinador deu uma amostra que, mesmo diante dos inúmeros testes que realizou, foi buscar, através da potencialidade de alguns jogadores do elenco, os escolhidos para fazer em campo o que ele tem em mente para este grupo. Numa atacada só colocou Rossi, David e Matheus Carvalho. Isso sem falar na escolha do Juan Esforça e do Galdames para se juntarem aos que lá estavam. E deu certo, né? O Esforça e o Cocão, por exemplo, foram o ponto alto do time, combatendo, ocupando espaços e chegando na área para finalizar, como ficou claro naquele momento do segundo gol do Vasco do Cocão. O garoto, aliás, que veio do Náutico, era só alegrias. Vem numa crescente e, ao que tudo indica, será mantido no time titular. Lembrando que o Zé Gabriel é quem vinha treinando como volante central, mas com a fadiga muscular acabou ficando de fora. Mesmo assim, Cocão tinha tudo para ser escolhido pelo Ramon, que gostou do que viu, né, nos treinamentos. Disse que os 3, Esforça, o Cocão, que é o Matheus Carvalho, e o Galdames, souberam dominar o meio, apesar de serem novos do time. Destacou que o Galdames caiu um pouco no segundo tempo, por estar voltando de uma recuperação por lesão. E deixou no ar que vai seguir trabalhando com esse esquema. Outro jogador também elogiado pelo Ramon foi o David, autor do primeiro gol. O Ramon considera que ele está crescendo e que vem tentando, junto ao jogador, que ele trabalhe mais para que se aprofunde e participe com mais desenvoltura dos jogos. E está dando certo, né? Aliás, por falar no David, um parêntese rápido. Vitória da Bahia está de olho no jogador, como informou o jornalista Vene Casagrande, fez uma proposta junto ao Internacional, que detém os direitos do David, né? Comenta-se que as cifras giram em torno de cerca aí de 3 milhões de euros, e que o Inter está tentando, junto ao Vasco, essa liberação, porque interessa ao Clube Gaúcho se desfazer logo do atleta, né, neste momento. Lembrando que o Vasco tem a opção, né, de compra obrigatória de 2 milhões e 800 mil euros por cerca de 65% do passe do atleta, caso ele venha disputar cerca de 60% dos jogos com a camisa cruzmaltina durante o seu empréstimo, que vai até o final desse ano. Apesar do David não ser considerado assim um titular absoluto neste primeiro momento, o Vasco não pensa em se desfazer do jogador, ainda mais por conta das carências que a equipe tem neste setor. Mas em relação ao Ramon, que eu estava falando antes de abrir esse parênteses sobre o David, ele considera que o Vasco está no caminho certo, que só o trabalho vai fazer com que esse time mantenha aí um equilíbrio e uma regularidade e corrija assim os seguidos erros. E por falar em erros, ontem, durante a coletiva, o Ramon falou um pouquinho dessa conversa que teve com o dono da 777, o Josh Wander, na semana passada, e revelou que a partir de agora será mantido um diálogo a cada 15 dias para que esses erros não se repitam. Inclusive, sobrou até para o Alexandre Matos, que foi citado como uma relação difícil no dia a dia, em termos de diálogo. Nunca tuvimos la posibilidad de tener un diálogo directo. Entonces, la intermediación que hubo con respecto a Matos era
era bastante complicada, bastante difícil, porque no llegábamos a directamente a hacer los resultados más rápido. Entonces fue una reunión muy buena entre ellos y nosotros, para que seamos más directos, para que tengamos que resolver situaciones difíciles por ahí del club y situaciones que se puedan concretar rápido. Así que para nosotros fue importante, muy importante, y que no vamos a seguir cometiendo esos errores. Ahora vamos a reunirnos cada 15 días, todos los meses, para tener un diálogo más directo con el cuerpo técnico y con todos los dirigentes, para que sean más positivas las acciones. Sobre o próximo jogo, o Vasco pega o Bragantino às 19 horas nesta quarta-feira no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. A tendência é a continuidade da formação da equipe, né, que iniciou diante do Grêmio. Porém, o sistema defensivo pode sofrer aí um desfalque de última hora, desfalque importante. O zagueiro Medel, ele teve que viajar às pressas para o Chile por conta do estado de saúde da sua mãe, que se agravou. Ainda não se tem detalhes se o atleta vai permanecer por lá ou chegará a tempo de atuar ainda diante do Bragantino. Caso não possa jogar, o zagueiro João Victor deverá ser o seu substituto. E por falar no Bragantino, no sábado, após aquele empate diante do Fluminense aqui no Maracanã, o seu treinador Pedro Caixinha falou um pouquinho de como deve ser essa preparação para o jogo com o Vasco e o que esperar do seu próximo adversário. Veja aí. Já analisamos o Vasco joga amanhã com o Grêmio às 4 da tarde, vamos ter a oportunidade de analisar esse jogo, mas o grande objetivo para já, e é já o que estão a fazer, é recuperar, porque chegaram exaustos. Quando nós temos toda esta entrega total no jogo, chegas ao vestiário e estás exausto. Isto é muito bom sinal. Então a primeira preocupação é recuperar, que estejam no domingo com a família, e depois, na segunda-feira, quando regressarmos ao CPD, já estar em condições e com toda a informação para poder preparar um jogo que vai ser certamente difícil. Uma equipa do Vasco muito bem orientada, também ela recheada de valores individuais e fazendo um coletivo muito forte, muito a um estilo sul-americano, muito a um estilo argentino. É isso que esperamos e é isso que certamente vamos encontrar. Bom, vamos agora falar de reforços. O Vasco acertou nesse final de semana os últimos detalhes referentes à contratação do volante Hugo Moura. O jogador já está no Rio para assinar um contrato de 3 anos com o seu novo clube. Cogita-se que o Vasco desembolse aí cerca de 10 milhões de reais para tirar o jogador do Atlético Paranaense. Desse valor, 50% iriam para os cofres do Flamengo, já que o clube da Gávea ainda tinha metade dos seus direitos. E foi o clube também que revelou o jogador. Lembrando que antes de chegar ao Atlético, em 2022, o Hugo Moura atuou pelo Curitiba. No Atlético, ele entrou em campo 104 jogos, fazendo 2 gols. Mas afinal, como o Hugo Moura chega ao Vasco, hein? Como foi a temporada dele lá no Furacão? Para responder essas dúvidas, eu convoquei o colega Robson De Lazari, da Rádio Transamérica de Curitiba. E ele traz detalhes, então, sobre o Hugo Moura. Veja aí. Um abraço para você, Marcos, e para todos que nos acompanham. Hugo Moura é um jogador que tem como prioridade a força, a marcação. Ele não é aquele volante mais moderno, que está a todo momento chegando na área adversária, que tem uma boa finalização, embora tenha um bom passe de saída de jogo e tenha até um bom lançamento a média distância. É um jogador que foi bem útil para o Atlético quando o Felipão era o técnico do Furacão em 2022. Ele foi titular absoluto, até na final da Libertadores também. Eu lembro que no primeiro jogo da semifinal daquela Libertadores contra o Palmeiras ele acabou sendo expulso, o árbitro não deu uma falta e na sequência ele meteu uma mão numa bola, já tinha amarelo, foi expulso, e o Felipão, lamentou muito a ausência dele no segundo jogo, porque o Felipão gosta, assim, né, de ter um volante de mais força como é o Hugo Moura. No cenário atual do Atlético, eu não considero ele um jogador assim totalmente ruim dentro da sua característica, é um jogador que dentro do que ele pode apresentar é bem interessante, mas ele estava bem abaixo dos outros volantes. Com o Fernandinho, por exemplo, não tem nem comparação,
com o Eric mesmo, que cresceu muito de produção de 2 anos para cá, também não se compara. E aí outros jogadores mais jovens, como o Felipinho, que veio da Ponte Preta, o próprio Zé Vitor, que chegou agora do Maringá, tem características diferentes, chegam muito mais na área adversária, são volantes mais de transição, assim, até para chegar no ataque, mas o Hugo Moura estava bem abaixo de todos esses aí do elenco do Atlético. Então ele estava ficando meio sem espaço, embora o Cuca ainda o utilizasse, entrando durante partidas, dependendo da característica do jogo, colocando ele como um jogador ali mais defensivo mesmo, mais brigador, mais físico numa disputa para proteção na frente da zaga. Então, o Hugo Moura, nesse sentido, pode ser bastante útil. Jogador mais defensivo, de muita marcação, de muita força, embora em alguns momentos um pouco lento, e que tem um bom passe de saída de jogo e de lançamento de média distância e longa distância também. Agora, para se aproximar mais da área, para ajudar até numa criação, num contra-ataque de jogadas ofensivas, aí não é bem a característica dele. É isso, espero ter colaborado aí. Robson De Lázari, da Rádio Transamérica de Curitiba. Valeu, Robson, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Detetives Vascaínos. Meus amigos, estou chegando ao final, botando um ponto final aí neste boletim. Agora comenta aí embaixo o que você achou da atuação do Vasco de ontem. Está confiante numa vitória diante do Bragantino ou até mesmo um empate? E o que você está vendo aí dessa vinda do Hugo Moura? Então, vamos interagir juntos. Grande abraço e até a próxima.